Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus Cortes, eu sou nutricionista, sou professor de nutrição clínica e hoje eu vou falar para vocês sobre contagem de carboidratos. É um tema que gera muita dúvida entre os nutricionistas, entre os meus alunos aqui na universidade. E eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar um pouco para vocês e ajudar vocês a manejar os pacientes na prática, tá bom? Bom, o diabetes, antes de falar de contagem de carboidratos, a gente tem que entender primeiro o que é diabetes. O diabetes é uma condição clínica em que há alteração metabólica caracterizada por hiperglicemia persistente. Essa hiperglicemia, ela decorre tanto de uma resistência à ação da insulina, quanto na dificuldade da produção deste hormônio. Os pacientes com diabetes tipo 1, eles não produzem ou produzem de maneira muito pequena a insulina, e nos pacientes com diabetes tipo 2, ocorre a resistência à sua ação, tá? Bom, o tratamento do diabetes, ele tem duas vertentes: o tratamento clínico tradicional, tá? Onde ocorre o uso de medicamentos ou o uso da própria insulina nos pacientes com diabetes tipo 1, tá? Esses medicamentos e o uso dessa insulina, no final, eles tentam manter os níveis glicêmicos normais, tá? Então, eles tentam diminuir a resistência à ação da insulina nos pacientes com diabetes tipo 2, diminuir a gliconeogênese hepática, promover a glicosúria, ou melhorar a captação da glicose sanguínea. Então, por diferentes mecanismos, esses medicamentos ou a insulina vão tentar manter os níveis glicêmicos normais. E o tratamento nutricional, que tenta promover uma alimentação mais adequada à condição clínica, lembrando que os diferentes tipos de diabetes, os pacientes têm diferentes condições clínicas, tá? Evitando alimentos que promovam picos glicêmicos em menor tempo, reduzindo a grande variabilidade no consumo, para promover um melhor estado nutricional e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Tá? E aí surgiu a contagem de carboidratos. O que seria a contagem de carboidratos? É uma estratégia nutricional a mais, tá? Desenvolvida para auxiliar os pacientes com diabetes a ter um consumo de carboidratos mais adequado à sua condição, tá? É importante dizer que a contagem de carboidratos ela foi inicialmente proposta, inicialmente criada para os pacientes com diabetes tipo 1 que usam insulina rápida ou ultra rápida, mas atualmente o seu uso ela pode e deve ser expandido para os pacientes com diabetes tipo 2 que usam insulina ou que usam apenas os hipoglicemiantes orais. Então, inicialmente ela foi criada para o paciente com diabetes tipo 1 em uso de insulina rápida ou ultra rápida, mas hoje em dia o seu uso ele é expandido para os pacientes com diabetes tipo 2 que usam insulina intermediária ou lenta ou aqueles que usam apenas os hipoglicemiantes orais. Então, nas duas condições, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a contagem de carboidratos vai ter muita utilidade, tá? As duas vão ter funções diferentes, A contagem de carboidratos vai ter funções diferentes em cada tipo de diabetes, mas o propósito final é o mesmo, que é melhorar os níveis glicêmicos do paciente, tá? Então, imagine essa seguinte situação aqui, um paciente FSC, diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 4 anos, inicia o tratamento com insulina de ação rápida. E esse esquema terapêutico ele já é apresentado a você pelo paciente. Quem define o esquema terapêutico é o médico. Então, a paciente vem tendo muitas dificuldades em manter os níveis glicêmicos adequados, ou seja, ela alterna momentos de hiperglicemia, alterna momentos de hipoglicemia, tá? E os pais admitem que não conseguem ter um rigor maior com a alimentação da criança. Eles dizem que a criança tem momentos de consumo de alimentos que consideram mais saudáveis, mas também tem momentos em que eles fazem os gostos da criança, permitindo o consumo de comidas não saudáveis. Dizem ainda que não estão conseguindo manter uma rotina de horários e de quantidade no consumo alimentar. Isso é muito importante, porque se eles não conseguem manter uma rotina de horários, não conseguem manter uma rotina de quantidade de alimentos, como que a gente pode saber se o descontrole decorre de um mau ajuste da insulina ou de uma alimentação inadequada? Então, eu pergunto a vocês, será que o não controle glicêmico vai decorrer de um ajuste ainda impreciso da insulina? Porque, não se enganem, você, quando inicia o tratamento do diabetes de um paciente, não vai ser do dia para a noite que esse paciente vai estar controlado. O médico prescritor, ele prescreve uma dose de insulina,
o paciente retorna para ele com o diário de glicemias, né, avalia se aquela dose está adequada ou não e vai fazendo os ajustes, aumenta em um horário, diminui em outro horário, mas se o paciente consome uma alimentação totalmente desequilibrada, sem um padrão alimentar, como que a gente vai saber se é o ajuste da dose que não está adequado ou se é a alimentação que está favorecendo esse descontrole glicêmico? Então, será que o não ajuste do controle glicêmico decorre de um ajuste ainda impreciso da insulina ou será que o não controle glicêmico decorre de uma alimentação desequilibrada, tanto em quantidade quanto em qualidade? Ou será que decorre das duas situações, né? Nesse caso, parece que a alimentação é um fator importante, mas a gente não sabe se a dose da insulina também está adequada. Agora imagine uma outra situação. Essa primeira foi no paciente com diabetes tipo 1. Agora imagine uma segunda situação. Em vez de ser um paciente com diabetes tipo 1, é um paciente com diabetes tipo 2 em uso de hipoglicemiantes orais. E com excesso de peso e outras condições de risco, como hipertensão, esteatose hepática, dislipidemia. Uma situação bem comum que a gente encontra nos consultórios, né? Um paciente com excesso de peso, paciente com hipertensão, com dislipidemia, com esteatose hepática e com diabetes tipo 2. Isso é extremamente comum em consultórios de nutricionistas. A paciente tem dificuldade em manter os níveis glicêmicos adequados. Ela tem várias medições ao longo do dia com hiperglicemia grave e tem também uma alta variabilidade glicêmica, mesmo utilizando mais de uma classe de medicamentos. E seu médico está considerando o uso de insulina de ação intermediária. Aqui eu quero dizer para vocês que é muito importante que o nutricionista entenda de exames laboratoriais. Não tem como um nutricionista atuar na clínica e não entender de exames, tá? Porque você tem que entender aqui quando o paciente está com hiperglicemia grave, quando a hipoglicemia ocorre, quando esse paciente tem uma alta variabilidade glicêmica, que é um conceito que não se encontra nas aulas comuns de nutrição, né? Os nutricionistas não entendem o que é uma variabilidade glicêmica e como eles mesmos podem calcular a variabilidade glicêmica. E estou falando isso para vocês e já puxando o gancho, a gente está com um curso que vai ser lançado agora dia 7, 9 e 11 de agosto, agora de 2023, um curso só de interpretação de exames laboratoriais para nutricionistas, é um curso bastante objetivo e prático, tá? Onde eu vou ensinar vocês como interpretar vários tipos de exames, inclusive exames para o diabetes também, tá? Bom, enfim, então o médico está considerando o uso da insulina de ação intermediária. E o recordatório alimentar dessa paciente evidencia que o consumo de carboidratos varia muito ao longo de um mesmo dia e ao longo dos diferentes dias. Então, essa paciente tem hiperglicemia grave, ela tem um consumo de carboidratos que varia muito ao longo de um mesmo dia e ao longo dos diferentes dias, ou seja, ela em um determinado dia, no desjejum, ela come uma quantidade X de carboidratos, no outro dia consome uma quantidade totalmente diferente. E isso também interfere muito, porque quando ela chega com os exames em mãos, né, quando ela chega com os exames para mostrar para o nutricionista ou para o médico, a gente fica sem entender se a dose do medicamento está baixa, se a dose do medicamento está alta, se o horário do medicamento poderia ser trocado quando a paciente não consegue consumir uma quantidade regular. Né? Então, se ela consumisse uma quantidade regular de carboidratos, né, a gente conseguiria ter uma noção maior se é o medicamento que precisa ser modificado, tá bom? Então, nas duas situações que eu mostrei para vocês aqui, tanto no paciente com diabetes tipo 1 quanto no paciente com diabetes tipo 2, a contagem de carboidratos é uma estratégia que poderia auxiliar as pacientes a manter um controle glicêmico mais adequado, tá? Na situação 1, eu poderia ajustar a quantidade de carboidratos consumida à dose de insulina que foi prescrita, contribuindo para que houvesse uma redução do risco, né, de hipoglicemias e hiperglicemias, tá? E na situação 2, promovendo uma menor variabilidade de consumo de carboidratos ao longo das refeições no mesmo dia e em dias diferentes, permitindo identificar padrões nos horários em que a glicemia está alterada com maior frequência e intensidade e ajudando o prescritor a ajustar a dose e a classe de medicamentos. Então, a contagem de carboidratos é uma estratégia, né, para a gente fechar, que foi criada inicialmente para o paciente diabético tipo 1, mas que hoje em dia é utilizada para o tipo 1 e o tipo 2, e que auxilia a você evitar que o paciente tenha uma grande variação de consumo,
né? Ou seja, manter um consumo mais regular. E também no paciente com diabetes tipo 1, contribui para que a dose de insulina prescrita fique mais ajustada ao que é consumido, tá bom? Então a contagem de carboidratos é mais ou menos isso. E obrigado, né? Aqui está o meu Instagram, o meu site. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contactar pelo Instagram ou mandar uma mensagem no site que a gente responde, tá bom?